Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Nós estamos lendo agora o livro de Esther. Convido você, se não for inscrito, a se inscrever no canal. E se você quiser acompanhar a leitura, eu lembro você de acionar ali o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos então, neste momento, para o conteúdo de hoje. E neste vídeo nós leremos Esther capítulo 6. Amã acaba honrando Mardoqueu. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis, ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. Versículo 2. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Versículo 4. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio externo do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Versículo 5. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Amã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizessem entrar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Versículo 7. Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestissem o manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real. E mais, versículo 9, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e o conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Versículo 10. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Versículo 11. Então Amã apanhou o cavalo,
vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Versículo 12. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real. Mas Amã apressou-se em voltar para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido. Versículo 13. E Amã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos. E tanto seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda a certeza, tua ruína está bem próxima. Vou ler novamente, desculpe. Se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda a certeza, tua ruína está bem próxima. Versículo 14. Enquanto estes ainda conversavam, eis que chegaram os oficiais do rei e se apresentaram em levar Amã ao banquete que a rainha Ester havia organizado. Veja aqui no comentário da Bíblia King James Fiel, Amã não desejava dinheiro nem poder, porque já possuía os dois. O que ele queria era a glória e o esplendor da realeza, o que incluía vestes de rei e uma passeata pública. Aí, referindo-se aos versículos 10 e 11, as coisas começaram a sair do controle de Amã. A maior honra que Amã poderia imaginar receber foi concedida ao judeu Mardoqueu, o inimigo que ele planejara enforcar naquele dia. Agora estarei lendo um comentário da Bíblia King James atualizada, da qual eu fiz a leitura. Quando tudo parecia tenebroso e sem solução, uma sucessão de, entre aspas, coincidências, entre parênteses, providências divinas, começam a estabelecer o ponto crucial da história e revelar ainda mais sua magnífica mensagem quanto à soberania de Deus. A insônia do rei, seu pedido para ouvir a leitura das crônicas do reinado, a abertura no trecho que falava exatamente da lealdade de Mardoqueu no passado, o trabalho barulhento de carpintaria a quem o rei desejava honrar, o trabalho barulhento de carpintaria, desculpa, eu li errado aqui, vou ler novamente. O trabalho barulhento de carpintaria de Amã em plena madrugada, sua entrada repentina no pátio do palácio e sua arrogância, ao deduzir ser ele o homem a quem o rei desejava honrar. Todos esses fatos apontam a inconfundível soberania de Deus, que zelosamente, de forma zelosa, cuida de todos os acontecimentos da narrativa. As circunstâncias que antes pareciam meramente decorativas no enredo da história passam a assumir especial relevância, do mesmo modo como ocorreu na vida de José do Egito, Gênesis 41, 1 ao 45. O destino do herói é revertido pelo fato de o sono do monarca ter sido perturbado. Daniel 2:1, 6:18.
Então nós vimos nesse capítulo que o rei, ele sofreu uma insônia, ele teve insônia, e leu os registros sobre Mardoqueu, um judeu que havia salvado a sua vida. O rei decide honrar Mardoqueu, o que acaba sendo irônico, já que o seu ministro Amã planejava enforcá-lo. Essa honra inesperada a Mardoqueu marca o início da queda de Amã e o início da proteção de Deus sobre o povo judeu. Então nós vimos, podemos extrair aqui um entendimento dessa história, que temos que entender que existe a importância da providência de Deus, a providência divina, e de como Deus pode agir sempre para proteger e salvar o seu povo, mesmo em momentos de adversidade, de grande perigo. E também nos ensina essa história sobre os perigos da arrogância e da ganância, representado aqui pelo Amã, que tinha um plano mau e que esse plano se voltou contra ele. Porque nós veremos no próximo capítulo que Amã vai morrer na forca que ele construiu. Então, mais uma recapitulação aqui. Então, durante a leitura das crônicas, o rei descobre que Mardoqueu havia denunciado o plano para assassinar o rei. O rei então decide honrar Mardoqueu. Enquanto isso, Amã, o ministro do rei, planeja enforcar Mardoqueu em uma forca alta que ele havia construído. No entanto, antes que Amã pudesse executar seu plano, o rei Assuero, o rei pede conselhos sobre como honrar alguém. E Amã, presumindo que fosse ele o homenageado, descreve uma cerimônia pomposa, como nós lemos, e para sua surpresa, o rei ordena que tudo seja feito para Mardoqueu, seu inimigo. Então essa reviravolta marca o início da queda de Amã, o triunfo de Mardoqueu, e dos judeus sobre os inimigos, os seus inimigos. E como eu tinha dito, no próximo capítulo, querendo Deus, vamos ler, subsequentemente, o capítulo 7, Amã morre na forca que ele construiu.